Pessoal, então, leis ponderais e balanceamento de equações químicas. Para a gente entender, na verdade, o que eu quero passar para vocês é balanceamento, tá? É o conteúdo que a gente precisa ver agora. No entanto, para a gente entender o porquê precisa balancear uma equação, nós temos que entender as leis ponderais. E o que seria isso? Para que a gente consiga entender leis ponderais, balanceamento, tudo isso, então a gente tem que voltar um pouco no tempo e ir lá para trás, para antes da química ser considerada uma ciência, tá? E entender como se deu o nascimento, basicamente, da química. E se deu da seguinte forma: até meados do século XVIII, as reações químicas elas eram tratadas sem que se conseguisse estabelecer uma relação entre a massa dos reagentes e a massa dos produtos, tá? O que é reagente, o que é produto? Reagente é o que eu tenho antes de fazer a reação química. Produto é o que eu tenho depois de fazer a reação química. Tudo bem? Já eu mostro com mais detalhe. Quando a gente nota uma reação, tem como a gente identificar o que é reagente, o que é produto. Mas fazendo uma analogia, seria tipo quando você vai cozinhar alguma coisa, aí você não tem os ingredientes e no final não vai ter o prato pronto, né? A comida pronta. Os ingredientes, que é tudo que você tem antes de preparar aquela refeição, seriam iguais os reagentes e os produtos é como se fosse já a comida pronta, tá? É o que você quer conseguir depois. Então, até meados do século XVIII, não se tinha uma relação entre a massa dos reagentes e a massa dos produtos. Nessa época, se acreditava que a química, se acreditava não, se via a química muito como uma arte, tá? Uma arte, inclusive, muitos cientistas da época, que não eram considerados assim, foram mortos, porque a química era vista também como uma forma de magia, magia negra. Então, algumas pessoas eram mortas por praticar o que na época não se chamava de química, e sim de alquimia, tá bom? Lá no primeiro ano, acho que eu cheguei a falar disso para vocês. Foi então que Lavoisier, tá? Ele passou a utilizar a balança durante as reações químicas. Como assim? Ele começou a pesar, a verificar a massa de todos os reagentes que ele ia utilizar em uma reação química e depois verificar a massa também de todos os produtos que ele obtinha dessa mesma reação química. E aí ele percebeu que a massa dos reagentes e dos produtos, ela se mantém constante. A massa que eu tenho no reagente, eu vou ter a mesma massa no produto, tá bom? Lavoisier, por isso, ele é considerado o pai da química. Foi ele que transformou a química de alquimia, de uma magia, de certa forma, a arte, para a química, que é uma ciência realmente, tá? É, então, por isso, Lavoisier é até hoje chamado de o pai da química. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como Lavoisier utilizava a balança quando eu for falar agora das leis ponderais, tá? Lei de conservação das massas, que é justamente desse cara aqui, Lavoisier. A partir daí, a partir do ponto em que Lavoisier começou a identificar que as reações químicas elas mantêm a massa constante, estabeleceram-se as leis que regem as combinações químicas, que a gente chama de leis ponderais. As leis ponderais que nós vamos ver são duas, tá? Lei de conservação das massas, como eu falei, de Lavoisier, e lei das proporções constantes de Proust. As leis ponderais elas estabelecem relações entre a massa das substâncias que participam de uma reação química, como a gente vai ver, tá bom? Tanto os reagentes quanto o produto, ela relaciona essas massas. Olha só, como eu falei, lei de Lavoisier ou lei de conservação das massas. Essa lei tem o seguinte enunciado: nas reações químicas realizadas em recipientes fechados, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Para entender isso aqui, na época de Lavoisier, ou melhor, antes de Lavoisier, se via as reações químicas como não conservando a massa. Como assim? Relacionando de novo com uma receita qualquer, por exemplo, fazer um bolo. É como se você pegasse um quilo de farinha, um quilo de açúcar. Estou exagerando a quantidade, tá? Eu não sou bom de fazer bolo, não, né? Um quilo de açúcar para um quilo de farinha, eu acho que vai ficar muito doce, mas é só para a gente ter uma noção. Digamos que colocasse mais 1 litro de leite
e ao todo de reagentes eu tivesse 3 quilos, tá bom? Quando eu fizesse bolo, pelo que se tinha antes, poderia aparecer 3 quilos de bolo, poderia aparecer 4, 2. A massa dos reagentes não condizia, não era compatível com a massa dos produtos, antes de Lavoisier, certo? E aí Lavoisier, ele disse o seguinte, que se você fizer qualquer reação química em um recipiente fechado, recipientes fechados, tá bom? A soma da massa dos reagentes, obrigatoriamente vai ser igual à soma da massa dos produtos. Agora, esse recipiente tem que ser fechado. Por que isso? Porque Lavoisier ele levava em consideração não apenas os reagentes que a gente conseguia ver e ver ali no início e no final da reação, mas todos, inclusive os gases, tá? Quase toda reação química, quando ela ocorre, ela libera gases. Muitas mesmo liberam gases. Esses gases, eles eram desprezados por todos que vieram antes de Lavoisier. Então acabava que na combustão, por exemplo, imagine aí alguém queimar uma folha, várias folhas de papel. Então você queima aquelas folhas de papel e no final, o que que iria sobrar? Cinzas. Acreditava-se até então que aquele papel, toda a massa que tinha de papel, ele iria desaparecer. E Lavoisier provou que não é bem assim. Se você fizer essa reação de queima de um material em um local fechado e coletar também a fumaça ou os gases que estão saindo dali e pesar tudo, a cinza mais a quantidade de gás, de fumaça que saiu dali, então é, a massa vai ser exatamente igual a que você tinha antes, do papel e do oxigênio que o papel precisa para reagir e entrar em combustão, tá bom? Então, qualquer reação química feita em um recipiente fechado sempre vai conservar a massa de reagentes e de produtos. Quando, quando eu estou em sala de aula, às vezes eu gosto de mostrar isso de uma forma bem fácil da gente perceber. Sabe aquelas vitaminas C, aqueles comprimidos de vitamina C? Acho que todo mundo já tomou um alguma vez, né? Aqueles efervescentes. Então, na sala de aula eu consigo fazer o seguinte: levo 2 comprimidos de aquele, um balão, normalmente um becker, qualquer vidraria que dê certo para a gente dissolver um daqueles comprimidos. Levando também uma balança de precisão bem que capta variações bem pequenas de massa, a gente consegue perceber o seguinte: se você pegar um tubo qualquer, um balão, por exemplo, deixa eu tentar representar ele aqui, achei o mouse. Ó, se a gente pegar, por exemplo, um recipiente tipo esse daqui, ó, o desenho sai feio, tá? Mas vocês já sabem, eu estou desenhando com o mouse. Aí eu coloco o comprimido de vitamina C aqui embaixo. Vou adicionar água, tá bom? Até aqui um certo nível. E esse comprimido ele vai começar a se dissolver. Em um dos recipientes eu deixo assim, aberto, tá? Eu peso a massa no início e deixo ele assim, aberto. Em outro recipiente, eu vou pegar e aqui em cima colocar um balão de aniversário, uma bexiga de aniversário, tá bom? Vou colocar a bexiga aqui. No que o recipiente fica aberto, gente, ou seja, no que aquele gás, quem já dissolveu vitamina C sabe, libera muito gás. Aquele gás, à medida que vai subindo, no que o recipiente está aberto, a massa começa a diminuir. É uma variação bem pequena, tá? Nesse caso, porque o comprimido também é pequeno, não vai fazer uma diferença muito grande, mas começa a diminuir a massa. No que eu coloco o balão aqui e peso tudo antes, balão, o comprimido efervescente, água, tudo, quando o balão está aqui, mesmo dissolvendo totalmente o comprimido, a massa ela permanece a mesma, tá? Então, é uma forma bem fácil da gente comprovar esse enunciado que Lavoisier falou. Se o recipiente for fechado, a massa que eu tenho antes da reação química vai ser igual à massa que eu tenho depois da reação química. Essa lei de Lavoisier ela também pode ser anunciada de uma forma diferente, que diz o seguinte: ó, a matéria não pode ser criada nem destruída, apenas pode ser transformada. Ou essa frase que é bem mais conhecida que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já ouviram isso? Isso tem a ver com esse enunciado aqui da lei de Lavoisier, tá?
quando ele disse que os reagentes, a soma das massas dos reagentes é igual à dos produtos, ou seja, ele está dizendo que a gente não pode criar matéria nem destruir matéria, a gente apenas consegue transformar ela, e daí surgiu esse enunciado: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Não crio massa, não destruo massa, posso apenas transformar, fazer com que reajam quimicamente. E para ficar ainda mais claro o que Lavoisier quis dizer com essa lei, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que, se eu fizer reagir magnésio com oxigênio, de forma óxido de magnésio. Essa reação química aqui, caso vocês não saibam, essa daqui é a reação que ocorre naquelas lâmpadas, naquelas máquinas fotográficas antigas. Já viram em televisão, filme, novela, aquelas máquinas bem antigas que quando o pessoal ia fotografar, aí o flash era tipo uma explosão que saía fumaça e tudo isso. Vocês já viram em algum momento? Aparece em novelas antigas, sempre que alguém vai tirar uma foto, eles exploram bastante. Na verdade, até exageram a quantidade de fumaça que realmente sai. Mas a questão é que essa reação aqui era utilizado magnésio, tá bom? Magnésio, quando ele entra em contato com oxigênio e se tem uma faísca, ele vai incendiar, realmente produz luz, tá? E na época de Lavoisier, se tinha o seguinte, ó, antes de Lavoisier, aliás, só considerava-se o magnésio. Então, se você tivesse, por exemplo, 2,4 gramas de magnésio, não consideravam que tem o oxigênio que ele reage com para que ocorra a reação química. Então, só considerava que 2,4 gramas transformava em 4. Lavoisier ele mostrou que não é bem assim, que a massa dos reagentes, ó, reagentes, tudo que está antes dessa seta aqui, ó, aqui a seta, que estou redesenhando aqui em vermelho, tudo que está antes da seta a gente chama de reagentes. Esse lado aqui, então, é o lado dos reagentes. Tudo que está depois da seta a gente vai chamar de produtos. Então, Lavoisier provou que a soma das massas dos reagentes, olha só, 2,4 gramas, no caso de magnésio, mais 1,6 de oxigênio. Quando eu somo a massa desses reagentes, então a massa tem que ser exatamente igual à massa dos produtos. A gente tem também lei de Proust, ou lei das proporções constantes, tá? O que Proust disse? Proust foi um cientista que veio depois de Lavoisier, mas ele criou também essa lei, ele também percebeu que a proporção com que um ou mais elementos se combinam para formar uma substância é constante. Como assim, proporção constante? Tem mais algumas coisas e aí eu explico, tá? Deixa eu mostrar essas 3 partes aqui e aí eu explico bem direitinho a lei. Numa reação química, seja qual for, as massas das substâncias participantes guardam entre si uma relação fixa e constante. Um determinado composto químico, qualquer que seja a sua procedência ou método de preparação, é sempre formado pelos mesmos elementos químicos combinados na mesma proporção em massa. Pessoal, Proust, ele percebeu que a proporção entre os elementos químicos durante uma reação química é constante. O que seria a proporção constante? Ele fala aí 3 vezes. Essa proporção constante, imagine as reações químicas como uma receita, como eu falei agora há pouco, relacionado a Lavoisier. Se a gente imaginar que as reações químicas são como uma receita de um bolo, por exemplo, então Proust está dizendo que para o bolo sair sempre com o mesmo sabor, da mesma forma, você tem que usar sempre proporções corretas para cada um dos ingredientes. Imagine aí que você vai fazer um bolo. Nosso bolo a gente tem esses ingredientes aqui. O que Proust quis dizer é que se eu quiser fazer um bolo, eu vou usar esses ingredientes e o bolo vai sair com um sabor bacana. Se eu quiser fazer 2 bolos, eu tenho obrigatoriamente que manter essa proporção. Como assim? Eu não quero sair de um bolo para 2, então eu tenho que usar 8 xícaras de farinha, eu tenho que usar 6 ovos e eu tenho que usar 5 xícaras de açúcar. Percebam que eu multipliquei tudo por 2, ou seja, eu mantive a proporção entre cada um dos reagentes. O que ele quis falar com essa lei é que eu não posso, durante uma reação química, para obter a mesma quantidade de produto e o mesmo produto, eu
alterar algumas quantidades e outras não. Eu jamais poderia fazer um bolo para sair com o mesmo sabor, tá? Fazendo o seguinte, ó. Eu tenho pouco açúcar. Eu só tenho 2,5 xícaras de açúcar, mas eu tenho muita farinha. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Vou colocar 4, vou colocar, ao invés de ser 8, eu vou colocar 10,5 xícaras de farinha. Ou seja, eu quero fazer 2 bolos agora, tá? A receita é essa daqui, a padrão. Eu quero fazer 2 bolos. Como eu não tenho açúcar o suficiente, então as 2,5 xícaras de açúcar que eu devia aumentar, eu não tenho, vou aumentar de farinha. O bolo vai sair com o mesmo sabor? Não vai, né? Ó, se eu fizer assim, ó, se ao invés de aumentar o açúcar, já que eu não tenho, aumento farinha, coloco 10,5 xícaras, ovos, dobro a quantidade e açúcar deixo a mesma quantidade que eu tinha antes. Vai sair um bolo bacana dessa forma? Não vai. Nas reações químicas é a mesma coisa. Se você aumenta apenas a quantidade de um reagente ou de dois, e não de todos, você não vai conseguir obter o mesmo produto. Olha só. Então aqui para aquela mesma reação que eu mostrei antes, magnésio reagindo com oxigênio para formar óxido de magnésio. Aqui também, ó, já está alguns valores para a gente compreender um pouco melhor. Da forma que a gente viu antes, 2,4 gramas reage com 1,6 e forma 4 gramas de óxido de magnésio. Perceba que eu estou conservando as massas, da forma que Lavoisier falou, já que 2,4 mais 1,6 é igual a 4, tá? Mas não necessariamente eu tenho que usar essas quantidades, eu só tenho que manter a proporção. Então, se eu só quisesse metade disso aqui, metade desses 2,4, então tudo bem, ó, eu posso ter metade, no caso seria 1,2. Só que se eu divido aqui por 2, ou seja, se eu quero apenas metade, todos os reagentes vão ser divididos pela metade e eu vou obter, logicamente, metade da quantidade de produto. Então, era 1,6, eu tenho que alterar para 0,8, era 4, eu vou obter apenas 2 aqui no final. Da mesma forma, caso eu utilize 3 gramas, tá? Eu estou mantendo ainda a proporção de 3 para 2. Então, tenho 2 gramas e vou obter 5 aqui no final. Em qualquer uma dessas formas, de qualquer uma dessas quantidades, aliás, se a gente for perceber, tem sempre uma proporção de 3 partes de magnésio para 2 partes de oxigênio, certo? 3 partes de magnésio para 2 partes de oxigênio, que vão gerar ao todo 5 partes de magnésio. Olha só, eu vou continuar aqui, porque essas leis ponderais, elas são extremamente importantes para a gente entender por que eu balanceio, por que eu faço o balanceamento, tá? Então, se você entendeu as duas, primeiro, eu tenho que conservar massa, segundo, eu tenho sempre que ter a proporção correta de cada reagente, tá? Se você entendeu isso, vocês vão entender muito bem balanceamento, tá? Lembrando que manter a massa constante significa que a massa que eu tenho antes, no lado dos reagentes, antes aqui da seta, tem que ser a massa que eu tenho depois da seta, tá bom? E a proporção correta significa que se eu quero dobrar a quantidade dobrar a minha reação, eu tenho que aumentar todos os reagentes e não apenas um, beleza? Então olha só, para fazer o balanceamento, na verdade, de equações químicas, é o recurso que a gente utiliza quando a gente quer igualar a quantidade de átomos dos elementos, nos reagentes e nos produtos. Por que quantidade de átomos? Porque se eu não posso criar nem destruir matéria, e durante as reações químicas, os elementos químicos eles não vão ser alterados, então a mesma quantidade de um elemento que eu tenho no início da reação química, eu tenho que ter no final dessa mesma reação química. Por exemplo, nitrogênio. Ó, nitrogênio está aqui, o primeiro. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? A quantidade que eu tiver aqui no início é a mesma quantidade que eu tenho que ter aqui, ó, depois da reação química. Eu não posso nem criar um nitrogênio, nem destruir um nitrogênio durante a reação química. A quantidade que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à quantidade que eu tenho lá no produto. Então isso garante, pessoal, que eu estou
considerando a lei de Lavoisier, ou seja, que eu estou considerando a lei da conservação das massas, tá bom? E isso não apenas para o nitrogênio, mas para todos os elementos químicos aqui na reação química. Então, para o oxigênio, a quantidade que eu tenho aqui no início da reação química tem que ser obrigatoriamente a quantidade que eu tenho no final. A quantidade dos reagentes igual à quantidade que eu tenho nos produtos, tá bom? Então, para que a gente garanta isso, a gente utiliza o balanceamento que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes de a gente tentar balancear a primeira equação, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte. Ó. Tá vendo que tem alguns números que estão em vermelho, grandes, os números são maiores e estão em vermelho, e tem alguns pequenos em laranja. Esses números em vermelhos, eles se chamam coeficientes estequiométricos. Esses números, eles podem ser alterados livremente, tá? Aqui está um 2. A equação aqui já está balanceada, tá bom? Mas aqui está um 2. Poderia ser qualquer número. Eu posso alterar esses coeficientes. Quando eu altero isso aqui, quando aqui está um 2, eu coloco um 3, um 4, um 5 e aí por diante. Basicamente o que eu estou fazendo é alterando a quantidade de N2O5, nesse caso aqui, que eu tenho na equação, tá? Tipo o bolo. Imagine que isso aqui seria tipo a farinha. Então, esse 2 é quantas xícaras de farinha eu tenho. Eu posso alterar livremente. Aqui é como se fosse o açúcar, por exemplo, e o 2 é a quantidade de xícaras de açúcar que eu estou utilizando. Então, eu posso usar 3, 4, quantas eu quiser, tá bom? Eu posso alterar livremente isso aqui. E quando a gente vai fazer o balanceamento, é justamente esse coeficiente estequiométrico que a gente vai precisar alterar, vai precisar descobrir ele muitas vezes, tá? A gente não sabe. Esses números pequenos que estão em laranja, esses números, pessoal, são índice, tá? Eles nós não podemos alterar. Isso daqui é como se, na verdade, é a quantidade de nitrogênio e de oxigênio que eu tenho nesse composto. Então, se eu alterar um númerozinho desse, eu estou alterando a composição química, eu estou trocando a substância. É como se eu trocasse, usando a analogia lá que a gente estava falando, né? Como se isso aqui fosse farinha, aí eu representei por F. É como se eu alterar um númerozinho desse, eu estivesse trocando de farinha para feijão. Liga aí, trocar farinha por feijão na hora de fazer um bolo. Mas é basicamente isso que ocorre se você alterar um desses números pequenininhos, tá? Por exemplo, para que a gente entenda, olha só. Já mostrei isso aqui para vocês. H2O, fórmula da água, não é isso? Digamos que em uma reação química, você, para balancear, resolva fazer o seguinte, ó. H2O2 também. Coloque um 2 aqui. É quase a mesma coisa, né? Aparentemente, você só colocou um 2 aqui para aumentar a quantidade de oxigênio. Não tem problema nenhum. Tem. Isso daqui, ó. Isso é água. Água que a gente bebe, normal. Isso daqui se chama peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Já imaginou você beber água oxigenada? Vai dar problema, não vai? E só foi alterada a quantidade de oxigênio aqui. Então lembrem, a gente nunca pode mexer nesses números pequenininhos. Os índices, eles não são alterados. Para balancear as equações químicas, nós vamos sempre alterar os coeficientes estequiométricos, que são esses números que estão aqui antes da reação, antes da substância, tá bom? E aí é importante a gente entender também o seguinte, ó, cada um desses números que estão em vermelho, ele faz referência à quantidade que eu tenho apenas da substância que está próxima a ele, que está logo depois dele. Esse 2, por exemplo, está fazendo referência a essa parte aqui, ó. Esse segundo 2 aqui, ó, está fazendo referência a essa parte. O 4 está fazendo referência a isso daqui, ó, ao que vem depois dele. E o 1, que nem aparece, tá, na maioria das vezes, está fazendo referência a essa parte aqui, tá bom? Então, cada número faz referência à substância que está logo depois dele. Aí, olha só, eu disse para vocês, aqui está falando que eu tenho que igualar a quantidade de átomos de cada elemento nos reagentes, tá? Reagentes da primeira parte, que está aqui em roxo, produtos, a segunda parte, que está aqui em azul claro. Então, a quantidade de cada elemento, de átomos de cada elemento que eu tenho nos reagentes, tem que ser igual à quantidade de átomos desse mesmo elemento que eu tenho nos produtos. Então,
nitrogênio aqui, N, aqui no início, tá? Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Para eu descobrir, de cálculo de massa, que a gente olha... Isso, vocês olhavam o 2 aqui, né? Agora, tem o coeficiente estequiométrico também, a gente precisa levar em consideração ele. Então, você vai olhar aqui, tem 2 vezes o coeficiente estequiométrico. Então, 2 vezes 2, tá bom? Deixa eu apagar aqui alguns desses traços, que vai ficar melhor para a gente entender. Olha só, nitrogênio, que eu estava falando, né, agora há pouco, tô aqui, ó, nitrogênio, tá bom? Então, quantos nitrogênios eu tenho? Pelo que a gente aprendeu até agora, é só observar o índice aqui embaixo, pequenininho, eu tenho 2. Só que como tem esse coeficiente, então para mim descobrir a quantidade de nitrogênios, eu vou fazer o seguinte, ó, 2 vezes 2. Então, quantos nitrogênios eu tenho? 4, não é isso? Então, teria 4 nitrogênios, certo? Aqui do lado dos reagentes. E do lado dos produtos, eu tenho a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui apenas um nitrogênio vezes 4, vezes o índice, tá? Sempre multiplico um aqui vezes o outro, tá bom? Então, nitrogênio, por exemplo, aqui eu tenho 4 nos reagentes, tenho 4 também no produto. Tá igual. Quando tá igual, a gente diz que esse elemento ele tá balanceado. Ele tá igual a quantidade de reagentes e a quantidade no produto. Olha o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui, ó, nessa parte? 5, isso, da forma que a gente viu, mas ele vai ser multiplicado também por esse coeficiente. Lembra que o 2 serve para toda essa parte? Então, ao todo eu tenho 10, isso mesmo. Então, ao todo eu tenho 10 oxigênios só aqui nessa parte. Só que observem que o oxigênio ele também aparece aqui, ó, mais na frente, aqui ainda do lado dos reagentes. Então, eu tenho 10 aqui, beleza? Mas, quantos eu tenho aqui nessa outra parte? 4. Ou seja, 10 mais 4, eu tenho 14 oxigênio do lado dos reagentes, tá bom? Já do lado dos produtos, eu vou ver da mesma forma. Aqui está o oxigênio, está aqui ele. Eu tenho 3 vezes 4. E aqui eu tenho 2 vezes 1. 3 vezes 4, 12. E 2 vezes 1, 2. Então, 2 mais 12, aliás, mais 2, 14. 10 mais 4, 14. Tá vendo que está igual? A quantidade que eu tenho nos reagentes está sendo igual à quantidade que eu tenho no produto. Isso significa que a minha equação química ela está balanceada, tá bom? E por fim, ó, eu tenho também o potássio, que é representado por a letra K. Ele está aqui, ó, 2 vezes 2, 4. E aqui nos produtos, ó, tá aqui ele, 1, já que não aparece nada, vezes 4, 4. Então, eu tenho 4 nos reagentes, 4 nos produtos. Quando a gente tem dessa forma, a mesma quantidade que eu tenho nos reagentes, eu tenho nos produtos, significa que a equação está balanceada. E principalmente que está garantindo a lei de Lavoisier, a lei de conservação das massas. A quantidade de átomos de cada elemento que eu tenho nos reagentes é igual à quantidade de átomos que eu tenho daquele mesmo elemento nos produtos.